perseverado, praticado boas obras, sido obediente, guardado a lei, etc. Sem a imputação da justiça de Jesus ao remido, ele não poderia ter sido remido, não poderia ter sido regenerado, nem justificado, nem perdoado, e nem poderia ter recebido as demais bênçãos do plano salvador, como, por exemplo, a adoção de filhos. Adão não era filho de Deus, mas criatura. Logo, seus descendentes não poderiam ser filhos de Deus. Criaturas de Deus não lhe poderiam gerar filhos, só criaturas. 4.000 anos depois de Adão, Jesus ainda era o Filho unigênito. Ele mesmo se declarou assim ao dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Até que se prove o contrário, e até hoje ninguém provou, filho unigênito é filho único. Assim, Adão foi e era apenas criatura. Claro, ele foi formado do barro, ele foi criado e não gerado. Os homens convencionaram entre si se chamarem uns aos outros de filhos de Deus. Mas isso é apenas o que os homens convencionaram. Verdade é também que, em determinadas circunstâncias, pessoas são declaradas filhas de Deus, mas tão somente por terem tido origem nele, que as criou, ou então por simples afinidade. Mas, rigorosamente e juridicamente, os 6 bilhões e mais de 130 milhões de habitantes do planeta, assim como todos os que já viveram nele, foram e são criaturas de Deus, exceto, e aí entra outra vez, o plano salvador, exceto os que invocaram o nome do Senhor Jesus. Entre as bênçãos, entre as qualificações que o sangue de Jesus faria cair sobre o remido, estava a de adoção de filhos. Por ocasião de seu primeiro nascimento, o nascimento carnal, o remido foi feito filho de seus progenitores e criatura de Deus. Mas, por ocasião de seu segundo nascimento, a regeneração, quando invocou o nome de Jesus, ele foi feito filho de Deus por adoção. Como Deus só gerou um filho, o Verbo eterno, que tomando um corpo recebeu o nome de Jesus, ele só tem um filho por geração. Mas o plano previa que todo aquele que apelasse para Jesus e o constituísse seu Salvador pessoal único e todo suficiente, seria adotado por Deus como filho. Filho adotado não é, obviamente, filho gerado, mas é filho. Juridicamente tem deveres, obrigações, privilégios e direitos, inclusive o de herdar daquele que o adotou. O aparente pequeno e insignificante ato de fé, tão desprezado pela maioria dos religiosos de carteirinha, ato de fé e confiança no poder do sangue de Jesus, eleva e transfere o pecador perdido, que como pecador perdido não passava de criatura, para a posição de filho de Deus. Qual é o incrédulo na palavra de Deus que admite acreditar em semelhante coisa? Todos são filhos de Deus. Será sempre o seu desabafo vermelho de raiva e de indignação, no que será acompanhado por milhões que hão de chegar a bilhões. Mas, como já disse alguém,
6 bilhões de pessoas erradas serão sempre apenas 6 bilhões de pessoas erradas. O fato de serem bilhões não transforma a coisa errada em coisa certa. A natureza humana costuma ficar impressionada com quantidade. O homem gosta de estar onde muitos estão, porque isso lhe dá alguma segurança, alguma certeza, algum status. E muitas vezes, aliás, muitas vezes não, quase sempre, ele não questiona, ele não analisa. E o que acontece é que aquilo em que os muitos que ele seguiu acreditam não é verdade. E sem que perceba, ele está crendo em um engano. A adoção de filhos é uma verdade bíblica neotestamentária, isto é, encontrada apenas no Novo Testamento, que passou a vigorar após a morte do Senhor Jesus. Na narrativa de João, escrita em torno do ano 95, portanto cerca de 61 anos após a ascensão do Senhor, está escrito: veio Jesus para o que era seu, ou veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. João 1, 11 e 12. Sendo Jesus de origem judaica, os seus irmãos eram judeus, seus irmãos de raça. Eles, os judeus, seus irmãos de raça, não o receberam, o que até hoje acontece. E ficaram, ou continuaram e continuam sendo apenas seus irmãos de raça, filhos do mesmo povo. Porém, a quem o recebeu como Salvador, confiando no poder do seu sangue, foi dado o poder, o privilégio, o direito de, além de ser irmão de raça, o que já era, mesmo sem confiar, ser irmão junto a Deus, o Pai, que até ali era Pai somente do Senhor Jesus, que era o Filho unigênito. E essa bênção foi estendida aos gentios de todos os quadrantes da terra. Quem já analisou, já descobriu que, em relação aos seus discípulos e apóstolos, o tratamento dado por Jesus antes da cruz foi o de servos, depois o de amigos, mas nunca os tratou o Senhor como irmãos, filho do mesmo Pai, Deus. Depois de lavar os pés aos apóstolos, disse ele: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João 13, 14 a 16. Em outro instante de seu ministério, o Senhor mudou o tratamento, dizendo: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15 e 15. E não pôde ir além disso o Senhor até a cruz. Servos, amigos, de servos até amigos, mas nunca a irmãos. E se não eram irmãos de Jesus, como poderiam ser filhos de Deus? Não existia o processo de adoção de filhos por parte do Todo-Poderoso até que existiu a cruz, por sobre a qual o sangue precioso do Cordeiro Eterno foi derramado. Para ser alguém filho de Deus, tem que nascer de novo esse alguém. E não havia como